Fala, virou liquidez, tudo bonzinho com vocês? Sabadão, 3 de maio. Normalmente, nos sábados, eu tiro o dia para fazer backtest, para poder analisar, para poder aperfeiçoar a minha estratégia, meu operacional. Mas, como tivemos uma sequência muito ruim, né? Dentro do final de abril até o início de maio, tivemos uma sequência ruim, né? De stops. Então, para este sábado, eu vou rever essas entradas aqui que tomei stop. Então, todas essas aqui. Por isso também que eu coloco até o horário para saber exatamente onde foi que eu entrei. E analisar. Então, vamos lá. Primeira entrada aqui que a gente teve stop foi no segundo dia de operação, né? O primeiro dia aqui é o dia 23, tivemos um take. No segundo dia, dia 24, tivemos 2 stops e um take. Então vamos analisar esses 2 stops aqui. Então aqui a primeira operação que fizemos aqui foi essa venda, às 10h12. Então 10h12 fizemos essa venda. Eu me recordo que no dia da gravação, que eu postei aí no YouTube, eu me recordo que de fato essa operação seria uma operação mais arriscada, porque não tinha demonstrado ainda fraqueza compradora, tá? Que o que aqui seria esse nosso operacional? É demonstração de força e fraqueza. Então, se a gente está interessado aqui em vender, o que a gente precisa ter? Fraqueza compradora e força vendedora. E eu me recordo que no vídeo, de fato, eu tinha dito que não tinha demonstração tão clara ainda de fraqueza compradora. Então, eu tomei a decisão de vender, mas era uma ação mais arriscada. Só que assim, foi precoce. Independente, não era para eu ter feito, porque ainda tínhamos essa liquidez para ser mitigada. Deixa eu ver aqui, né, o preço pegou essa liquidez interna, mas seria mais interessante se tivesse capturado essa liquidez aqui externa. Deixa eu espelhar também esse fundinho aqui até esse topo. Ó, tínhamos também aqui rompido o 61, ou seja, o próximo nível aqui a ser alcançado seria os 200%, que confluía aqui praticamente com a captura de liquidez desse topo. Aqui também a gente tem um ajuste, e se a gente projetar esse 2% desse ajuste para cima, então seria o próximo nível que o preço teria, né, tende a ser mitigado. Ou seja, ainda não tinha chego lá. Então, de fato, foi uma operação precoce, não deveria ter sido feita essa operação aqui. Por mais que eu tinha dito lá que seria uma operação mais arriscada, independente não era para eu ter feito e que me custou aí no stop. E depois eu fiz essa segunda venda aqui às 10h44 da manhã, creio que foi nesse exato momento aqui, onde ele captura essa liquidez aqui, segura também nos 200% dessa projeção aqui de baixo, desse fundo até esse topo, e também segura aqui, fica ancorado no ajuste, nos 2% do ajuste. E aí rompe esse fair value gap, e aqui de fato começa a demonstrar fraqueza aí, ó, divergência no RSI e fraqueza compradora. Então assim, ao meu ver, essa entrada está correta, está válida. Tenho aqui print das entradas que deram certo do meu operacional, para eu poder visualizar elas, identificar padrões e sempre que eu identificar no gráfico, em tempo real, eu me relembrar, tipo, é igual como se a gente estivesse comprando um carro. Então, digamos, quero comprar um Peugeot 208. E aí você começa a ver um monte de foto, começa a pesquisar, começa a dar estudada, começa a observar bastante coisa, e aí você identifica que, né, tem muita gente com esse mesmo Peugeot. Isso quer dizer que, né, muita gente comprou uma hora para outra? Não, os Peugeot sempre teve lá, só que você começou a observar ele demais. Então, todas as operações, né, que deram certo, né, então tirei print de padrões para eu visualizar e quando eu identificar em tempo real, bater o olho e encontrar padrões. Então, tenho aqui prints, até aconselho vocês a fazerem isso com o operacional de vocês, tá? Então, tenho aqui vários prints, beleza? E aqui, ó, tem um print que tá bem parecido com essa entrada aqui. Aí, ó, quase igual. Obviamente que uma entrada não vai ser o clone da outra, né? Mas aqui a gente tinha liquidez, o preço estava aqui demonstrando divergência no RSI, percebe isso aqui, ó, divergência no RSI, o mercado sobe e o RSI cai, ou seja, por isso essa é a divergência. Aqui também acontecendo a mesma coisa, topos e fundos ascendentes, e aqui no RSI, topos e fundos descendentes, então por isso a divergência. Demonstração nos candles aqui de força e fraqueza, ou seja, o tanto de pavio que tem aqui no topo, os candles compradores aqui estão diminuindo, né, o seu comprimento, então, de fato, seria uma operação validada, tá correta, não identifico como uma entrada errada. Só que aqui eu me recordo que eu virei a mão, né, eu esperei o mercado romper esse fair value gap aqui, uns 2 minutos, para eu poder comprar. E aí eu virei a mão, saí da minha operação vendida e entrei comprado. Então, meu stop ficou aqui, foi o suficiente para eu perder $80, aqui deu 40 pontos de stop, e aí comprei nessa situação. Então, minha operação ficou dessa maneira, entrada aí, o stop aqui no fundinho, e o take era uma região daqui do topo, mais ou menos, chegou a pagar cento e poucos pontos. Então, mais ou menos isso daí, tá? O preço quase stop a gente, aí depois disso o mercado entregou. Beleza? Mas essa segunda operação aqui não identifico como uma operação errônea, tá? Então, recapitulando, essa operação aqui, essa primeira operação foi de fato uma operação precoce, errada, não deveria ter sido feita. Já esta segunda operação aqui, julgo correta, tá validada, então entrou para a probabilidade do operacional.
Não acho que foi uma operação errada. E é isso. Vamos lá aqui para o segundo dia de stop. Foi o dia 25 aqui, né? Tivemos, eita, 3 stops, ó. Então vamos ver aqui quais foram esses 3 stops. Então vamos lá, a primeira operação aqui aconteceu, foi numa venda de 9,33, $83. Então vamos botar aqui as 9,33. Então vamos lá, foi aqui, eu me recordo dessa operação, agora eu tô lembrado. Acredito que foi porque manipulou aqui esse topinho e também tinha rompido esse Fair Value Gap. E aí, de fato, me recordo que no momento da abertura, né, aqui às 9h30, me recordo que o mercado manipulou esse topinho e logo em seguida já foi rejeitando com muita força aqui vendedora. E aí eu peguei e tomei esse risco de vender aqui em cima. Então vamos analisar aqui, deixa eu ver. Estou botando aqui no gráfico diário, marcar aqui esse fechamento do dia anterior. A gente tinha esse imbalance aqui, né, que foi formado. Marcar também. Aqui nos 4 horas também a gente tinha esse Fair Value Gap aqui, tá? E tinha essa região de Fair Value Gap. Deixa eu ver mais, vou botar aqui numa hora. Aqui numa hora, o mercado foi lá, manipulou esse fundinho aqui, renovando esse fundo, ou seja, foi uma manipulação e depois entregou essa máxima, então dá pra gente espelhar esse fundo aqui com esse topo. Então tínhamos aqui região de bem 1 que quase foi mitigada, né, mas não chegou a cravar. Então sim, é uma probabilidade do preço chegar aqui. Agora eu não me recordo porque eu tava com essa visão vendedora, viu? Eu tava com viés vendedor. Deixa eu ver aqui os 15 minutos. 15 minutos deixando aqui também divergência no RSI. Ver os três. Nossa, uma baita divergência no RSI. Putz, aí de fato vacilei. Agora eu tô vendo aqui. Não era pra eu ter com essa visão vendedora, não. Aqui eu também, ó. Essa aqui é a divergência. E também eu tô vendo aqui que formou até onda 5. Poxa. Ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Vamos espelhar aqui também da onda 1 para a onda 2. Nossa, o mercado tava no 161, ó. É o espelhamento da onda 1 para a onda 2. Que era, ó, vou botar aqui no 4 horas. Esse é um Fair Value Gap do candle de 4 horas, tá? Fair Value Gap, 4 horas. O mercado segurou exatamente no Fair Value Gap de 4 horas. Olha isso. Segurou aqui. Que também, querendo ou não, é uma liquidez. Segurou então no Fair Value Gap, deixou fraqueza vendedora aqui e eu com viés vendedor. Não sei porquê, mas de fato foi uma operação muito errada. Não deveria ter feito essas operações aqui. Fiz 3 operações, né, vendedoras. Vacilei. Tentei vender. Então, eu fiz essa primeira venda aqui. Logo em seguida, já foi tomando stop, eu me recordo bem. Depois, eu tentei vender de novo, em 50% aqui dessa queda. Eu me recordo que teve até um padrão vendedor, mas né, não deveria ter feito essa venda. Só que eu me recordo que o preço até chegou a pagar bem. Acho que chegou a pagar uns 90 pontos, se eu não me engano, nessa operação. Eu tinha vendido mais ou menos por aqui, em um desses retestes. O preço chegou a pagar bem. Só que aqui ele foi demonstrando fraqueza vendedora. Então, assim, ele chegou aqui na nossa região de demanda. Vou traçar até essa POC aqui, vamos ver onde é que tá a POC. Ó, a POC tá mesmo aqui em cima, olha só. A POC tá mesmo aqui em cima dessa região onde ele segura na POC. E aqui tem um Fair Value Gap. Olha isso, era para ter comprado aqui nessa região, não era para ter vendido. Ou até se eu tivesse vendido aqui, era para eu ter saído da minha operação vendida e ter entrado comprado aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui para não ficar tão muita coisa e dá para enxergar melhor. Deixa eu ver, se a gente até traçar essa FIBO, ainda tá aqui uns 70%, ó, ainda segurando 70%. A gente tinha também essa última região dos 2 minutos, uma região aqui de demanda, o Value Order Block, também estava ancorada nela. Cara, que seria a operação compradora top. A gente tinha até essa operação aqui, ó, não tá tão parecido, né, com essa entrada aqui, mas é um pouco. É o mais parecido assim possível, ou seja, que validaria sim essa entrada, onde a gente tem aqui 1, 2, 3 de compra, o formato aqui de 1, 2, 3. O que, é que seria esse 1, 2, 3 de compra? Que eu tanto falo. É quando forma tipo um chapeuzinho assim, ó. 1, 2, 3. Então, tipo, forma aqui o primeiro candle, o segundo candle, o terceiro candle. Então, e o de venda é ao contrário, né? Faz 1, 2, 3 aí de venda no topinho, beleza? É um chapeuzinho. Se vocês quiserem aí que eu fale mais sobre esse padrão, que eu explique, aí eu trago mais exemplos e trago também uma definição mais clara sobre isso. Mas aqui, ó, formou também 1, 2, 3 de compra, aqui tínhamos o Fair Value Gap, e foi rompido esse Fair Value Gap com o candle comprador forte. Do mesmo jeito aqui, 1, 2, 3 de compra, foi formado o Fair Value Gap, e é rompido esse Fair Value Gap vendedor aqui com o candle comprador de força. Estava ancorado em uma região de demanda, então estava tudo certo, era só ter comprado aqui. E aqui também, até em uma contagem, né, como aqui a gente tinha finalizado essa contagem, então aqui se iniciou uma nova contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos assim. Vamos ver aqui, vamos fazer o espelhamento da contagem 1, da 2. Então, tem essa região aqui, normalmente a onda 3 vai até aqui em cima, é essa região de 161, e é isso, tá? Então, seria
a compra que a gente deveria ter feito e pagaria um baita de um take, né, no hora do almoço aqui de 1 hora da tarde. Então, sim, essas 3 operações foram erradas, não deveria ter acontecido essas 3 operações. Foi vacilo, mas acontece. Vamos pro próximo, fica aí de aprendizado. Próximo dia aqui, também, o dia 28, tive só um dia aqui de stop. Aconteceu às 8h56, foi uma venda, dia 28 de abril. Vamos ver então o que é que rolou aqui. Passar. Então fiz essa venda aqui, me recordo muito bem, me recordão. A gente tinha esse micro fair value gap, onde ele foi rompido, esse fair value gap aqui nesse candle. Foi na pré-abertura, então o stop estava bem mais barato. O stop tinha ficado aqui de 10 pontos, me recordo até na gravação, eu botei isso daí, até postei no vídeo do canal, que eram 10 pontos, aí o stop super barato, tanto que eu entrei com 2 contratos, e aí o stop ficou aqui, né, de 40 dólares, mas o motivo, me recordo bem, foi que ele estava demonstrando aqui fraqueza, né, estava subindo fraco, em diagonal, aqui, estava com divergência no RSI já fazia um tempinho, ou seja, ele vai subindo aqui, ó, essa divergência aqui, e aqui o RSI vai caindo, fraqueza compradora, beleza? A gente tinha aqui esse gap, então estava ancorado aqui sobre esse gap, e tínhamos também uma região de Fibo, desse topinho até esse fundo. Então estava ancorado também no 70% desse canal, aqui, perdão, dessa Fibo. Beleza. Aqui, nesse Fair Value Gap foi rompido com o candle de força, então fiz essa operação. A princípio está correto, então deixa eu até procurar aqui, eu acredito que sim, que tenha outra entrada parecida com essa. Não encontrei. Eu acho que a mais próxima aqui seria essa daqui mesmo. Talvez o único erro foi do Fair Value Gap ser muito curto, pode ser. Eu tenho observado que nas minhas entradas onde o Fair Value Gap está bem curtinho, ó, e percebe aqui também que os Fair Value Gaps de entradas, onde eles são rompidos, são mais larguinhos, ó. Esse daqui, ó, são mais larguinhos. Esse daqui, ó, o tamanho desse, né? Então, assim, pode ser isso daí também, tá? Pode ser que venhamos a ajustar, ó. Esse daqui é o tamanho desse Fair Value Gap. Se bem que nessa daqui, essa operação tinha esse Fair Value Gap bem curtinho, né? Não sei. Mas também analisando aqui, ó, e dando um zoom out, o que é que a gente tem aqui, ó? O que é que eu percebi? Que a gente tava em um famoso end diagonal, que é esse daqui, ó. Então, vou colocar aqui, tirar um print para vocês verem, colocar aqui em cima, ó, como tá bem próximo. Então, talvez foi esse o erro também. Onde a gente tinha até aqui a contagem no 1, 2, 3, 4. Temos aqui o padrão bem parecido, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 1, onda 2, 3, 4. E aqui se forma uma nova contagem onda 5. Então aqui seria onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Então seria isso daqui, ó. Bem parecido, né? Ó. Seria esse padrão. E eu tinha vendido aqui na onda 3. Fiz o vacilo de vender na onda 3. Ou seja, era para eu ter vendido aqui na onda 5. Que ocorreu no momento da abertura. Então aqui era a onda 3. Aí depois foi formada aqui a onda 5. Então foi esse o meu erro, né? Também fui precoce, não ter analisado direito, não ter ampliado aí minha cabeça e visto com outros olhos. Mas aqui eu me recordo que eu vendi, né? Eu até comentei com vocês no momento que ocorreu, né? Eu até gravei, onde eu fiz de fato essa venda, chegou até a pagar um pouco mais de 300 dólares, até mostrei print para vocês dessa operação. Só que o copy não estava ativado, então ele não replicou essa operação na minha conta do projeto aí, na minha conta do canal. E aí fiquei de fora. Então, desde o momento que até tinha parado, porque pegou um baita take, fechamos aí o dia no lucro. E aí, na minha visão, né, na minha visão, a gente tinha fechado o dia positivo e não ia operar mais, porque se não, eu teria feito outras operações. Deu outra venda aqui, tinha dado outra venda aqui em cima, então, aqui nessa região. Então, dava para eu ter operado de novo, caso eu tivesse visto isso, mas foi um vacilo meu, não ter olhado, não ter me atentado nisso daí. E aí fechamos o dia. Só fui ver no momento que eu fui gravar, né? Que eu vi que a gente tava negativo. Tava com a conta negativa. Eu disse, oxe, o que é que aconteceu? Tô com 48 dólares aí de prejuízo. Aí fui ver que o copy não estava ativado, né? Então foi outro vacilo. Aqui o próximo dia fizemos uma compra, né? 1 de maio. Fizemos uma compra de 9,54. Um stop aqui de 70 dólares, vamos ver. Então vamos lá, 1º de maio aqui. Eu me recordo, isso daqui foi antes de ontem, até fiz uma parada bem diferente, eu acho que ficou bacana, ao meu ver, né? Ficou bem bacana, porque eu gravei no momento exato as minhas operações, as minhas execuções, minhas análises e tudo mais. E nesse dia estava saindo um dado econômico, não me recordo agora qual que era, acho que era o PMI industrial, isso mesmo, PMI industrial.
No vídeo que eu postei no domingo passado para vocês sobre o planejamento da semana, eu tinha dito que para esse dia seria um dia de alta. Então, meu viés aqui estava de alta, estava buscando compras. Aqui também, traçando essa FIBO, a gente estava numa região de desconto, estava cravado aqui nessa região de 60%. Tínhamos capturado toda essa liquidez aqui, que foi formada nesse fundo duplo. Tínhamos também, o mercado estava ancorado nessa região aqui de Fair Value Order Block, região de demanda, tempo gráfico de 3 minutos, todo esse candle aqui, esse conjunto de candle, então estava sendo segurado, que ainda não tinha sido mitigado. O preço chegou muito próximo aqui, de 3 horas, horário de Londres, mas não mitigou, ou seja, aqui tem uma piscina de liquidez, e aqui no horário da abertura, o mercado crava nele e já dá essa rejeição toda. E aí sim, estaria válido a gente poder comprar aqui nessa região. Só que no momento, até na gravação mesmo, eu tinha comentado que não tinha deixado nenhum fair value gap aqui, ó, nem nos 2 minutos, nem nos 3 minutos para a gente poder comprar. Porque, novamente, tá, de novo, falar qual que é nossa estratégia operacional. É o mercado, isso obviamente para poder comprar, é o mercado cair, deixando um fair value gap nessa queda e a gente poder comprar no rompimento desse fair value gap. Então, digamos que nessa queda aqui teve um fair value gap, o mercado rompe esse fair value gap e aí a gente compra no rompimento desse fair value gap aqui, o stop ficaria abaixo e o take lá em cima. Então, nessa queda aqui que foi formada, aqui essa queda, ele não deixou nenhum fair value gap aqui. Não tinha nenhum fair value gap, nem nos 2 minutos, nem nos 3 minutos. Ele só foi deixar no 1 minuto, onde até na gravação eu disse que eu não gosto de entrar em fair value gaps de 1 minuto, não curto. Entrar, até ontem mesmo, deu bastante operação no tempo gráfico de 1 minuto, e eu não entrei por causa desse stop aqui, e por causa de outros e outros que eu já levei no passado, tentando operar dentro de 1 minuto, e com base em todos esses stops que eu levei no passado, tentando operar no tempo gráfico de 1 minuto, vi esse padrão, que eu estava levando stop no gráfico de 1 minuto, então tomei a decisão de não operar mais o tempo gráfico de 1 minuto. E aí o que, é que eu fiz aqui? Operei o gráfico de 1 minuto. Operei, e aí levei esse stop. É tanto que aqui, todas essas entradas foram feitas no tempo gráfico de 3 minutos e nos 2 minutos. Ó, aqui tem o 3 minutos. Aqui tem o 3 aqui, ó, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. A operação aqui feita em 3 minutos. Aqui tem os 3 minutos ali também, 3 minutos. Aqui também 3 minutos. Ou seja, todas as entradas dentro do meu backtest, dentro do meu operacional, foram realizadas dentro de 2 e 3 minutos, e eu vou lá e tomo a decisão de entrar no 1 minuto. E aí, leva esse stop, né? Vacilo, muito vacilo, não deveria ter acontecido isso daí, mas estamos sujeitos, né? E aqui nos 3 minutos foi formado esse fair value gap. Foi formado aqui, ó. Tô vendo nos 2 minutos. Nos 2 minutos tem um micro aqui também. E aí depois disso o mercado rompe com o candle forte. E aí até no vídeo eu comento que sim, que deu a entrada compradora que tinha dado a nossa estratégia. Só que o padrão dessa maneira aqui não estava do melhor cenário, não era um padrão mais bonito que eu estava acostumado a pegar. Então esse padrão comprador aqui que foi formado, visivelmente não são dos melhores que eu estou acostumado. Então voltando novamente, né, na analogia lá do Peugeot 208, é como se esse aqui fosse Peugeot 206. Tipo isso, tá? Mas, de todo jeito, é um Peugeot. E aí foi aí que deu a compra. E foi essa a operação errônea, não ter aguardado o melhor cenário para poder comprar. Era para ter comprado ou aqui de jeito nenhum, não era para ter feito essa compra de jeito nenhum, não deixou nosso padrão comprador, então estava errado. E aí foi isso. Vamos aqui pro último dia, aconteceu ontem. O dia de ontem, né, tá muito mais recente, isso daí não julgo errado, tá 100% certo a operação. Vou colocar aqui. Então foi essa operação aqui que a gente fez, que eu até gravei em tempo real, o dia do payroll. Meu viés era comprador. Então, desde domingo passado, eu tenho comentado para vocês sobre esse dia, que seria dia de alta. Aí o mercado, até mostrei para vocês que deu uma baita rejeição. Só que depois, logo em seguida, vendo o fluxo de ordens, até o preço chegou até a pagar ali uns 20 pontos. Só que no fluxo de ordem, quando o preço estava mais ou menos por aqui embaixo, eu já tinha comentado que né, ia dar ruim, que ia dar stop, por causa das absorções que a gente estava observando naquele fluxo lá, naquela fita, né, onde aparecia um monte de compradores e vendedores ali em tempo real, né, comprando, vendendo, boletando com muitos contratos, enfim. Aqui, julgo uma operação correta, tá? Porque, assim, né, a gente capturou essa liquidez aqui, obviamente é uma liquidez micro, estamos no tempo gráfico de 2 minutos, então captura a liquidez e fica ancorado com esse fair de bloco. Então, estava se segurando nele e formou aqui um PFR, um preço de fechamento de reversão. Ou seja, se anteriormente, né, o preço estava caindo e um preço de fechamento de reversão, ou seja, vai reverter para uma nova alta. E aqui a gente estava com várias regiões aqui acima para a gente que faltava mitigar. Então, tomei a decisão de comprar aqui, então acredito que sim, foi correto, que está dentro do operacional, que está certinho.
né? Mas aí depois a gente concluiu abaixo, numa região mais descontada, uma região melhor. E foi isso. Nosso operacional foi esse. Pegamos toda essa alta aqui. E depois disso o mercado subiu mais, né? E foi isso. Belezinha? E aí foram essas as operações perdedoras que a gente teve durante essa semana e na semana anterior. Serve de aprendizado. Vou rever esse vídeo gravado aqui novamente para aprender novamente, né? Então fica de conselho aí para vocês. Gravem as operações de vocês, vejam o que vocês erraram, tenham esse diário de trade para vocês rever o que vocês erraram, se foi a operação sob emocional, se foi a operação, né, em uma região errada, enfim, né, é bom rever isso daí, e é bom também vocês fazerem esse backtest, e também tirar print de operações lucrativas para vocês observarem e verem padrões desse ocorrendo no seu dia a dia, tá? É isso então, espero que tenham gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, e é isso, falou!